Olá, tudo bem? Nessa videoaula, gostaria de abordar de uma forma bastante sintética esse pensador racionalista chamado Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, então, ele continua a reflexão dos racionalistas modernos, em especial, né, ele faz uma discussão sobre as possibilidades da existência, do destino, né, contrariando o acaso, oferecendo assim uma espécie de um racionalismo radical. Porque para ele, dentro dessa ideia inicial, né, então vamos ao primeiro tópico, ele é um racionalista radical. O que, que significa isso? Racionalista, racionalismo radical. Ou seja, para a Spinoza, todas as coisas estão em Deus e ao mesmo tempo também elas são manifestações divinas. Então, Descartes, né, falava de substâncias. Baruch de Spinoza vai dizer que existe uma única substância, essa substância é Deus. Descartes dizia que existe a substância divina, a substância pensante e a substância extensa. Descartes não nega a possibilidade da substância extensa e a substância pensante terem sido criadas pela substância divina. No entanto, Baruch Spinoza vai dizer, não, nada foi criado, tudo é Deus, tudo é único, não há essa separação, não há essa dualidade, e ao mesmo tempo, essa única substância também se manifesta nas coisas. As coisas estão e são manifestações. Então, quando você fala em Deus e em Spinoza, nós também estamos falando de uma substância. Substância. Portanto, compreender essa noção de substância para poder também nortear tudo aquilo que tem algumas características para Spinoza. Então, qual é a característica de substância? Né? Substância, sendo Deus, é aquilo que existe por si. Então, Deus não teria necessidade de ser criado. Existe por si. Se o homem desaparecesse, se todas as coisas desaparecessem, Deus, portanto, como única substância, continuaria existindo. Então é importante pensar que esse filósofo, né, não só nesse pensamento da substância, mas ele também fala depois que a matemática ela é uma expressão, ela é uma manifestação dessa substância, da substância divina. Vamos por parte, então. O Descartes falou, então, defendeu, né, Spinoza não concordou com isso, que existiam essas outras duas substâncias. A substância pensante, que para Descartes seria o homem, e a substância extensa, que seria todas as coisas. Então, o Baruch resume assim, não, Deus. Por isso, racionalismo radical. Substância é aquilo, então, que existe por si. O fato de existir por si significa que não depende de qualquer outra substância. Por exemplo, a substância pensante do Descartes, ela dependeria da substância divina de Descartes. A substância extensa, ela dependeria da substância divina, substância pensante. Já aqui não. A substância que é única, que é Deus, para Baruch de Spinoza, ela não depende de qualquer uma, e ela existe, portanto, por si. Então, ele vai dizer assim, só existe um ser que não depende de qualquer outro ser. Esse ser está dado aqui, é Deus. Portanto, o mundo, o universo, as coisas, são todas elas manifestações de Deus. Então, o que seria essas manifestações? Né? Vamos colocar aqui as coisas. As coisas são manifestações divinas. Divinas. Ou seja, tudo estaria em Deus e também seria manifestado por ele. Então, Spinoza, já foi dito, né, ele defende a existência de uma única substância. Por defender essa única substância, então, defesa de uma única substância. Nesse caso,
ele faria parte de uma corrente chamada monismo. Monismo é a defesa de uma única substância. Nesse caso, substância divina, então. Bom, tanto as coisas extensas que existem, assim como a origem, todas as realidades, as coisas pensantes, também seriam manifestações divinas. Deus é considerado para Spinoza a origem de toda a realidade. Então, Deus também é origem da realidade. Então, toda a realidade se encontra em Deus, para Spinoza. Portanto, a realidade seria uma manifestação dessa origem, que seria Deus. Já também Spinoza vai falar de que Deus, ao se manifestar nas coisas que estão nele, Deus, ao se manifestar, ele se manifesta através de uma racionalidade. E essa racionalidade seria a geometria. A geometria. Então, todas as coisas no universo, elas teriam uma ordem geométrica. Essa ordem geométrica seria a manifestação ordenada da inteligência divina. Então, aqui nós temos uma manifestação ordenada da inteligência divina. Podemos fazer assim. Inteligência de quem? Inteligência de, no caso, Deus. Mas é uma racionalidade, então, que existe aí dentro dessa forma. A geometria ela começa com um raciocínio simples e termina, então, com pensamentos mais complexos, formando uma unidade. Por isso, o pensamento matemático em Descartes, ele aparece dentro do campo da geometria. Aqui nós temos a matemática. Porque através da matemática, através da geometria, tudo ganha ordem no universo. Tudo ganha ordem. Então, dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, que até mesmo o universo cabe dentro da concepção que Spinoza tem de Deus. Podemos também, além disso, colocar, né, de que uma última ideia aqui, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, para Spinoza, ele é o quê? Ele é uma ilusão. Porque se nós, ou a nossa liberdade, ela é uma manifestação da ordem geométrica e divina, quer dizer que já existe por aí uma pré-determinação. Então não há o que escolher por parte do homem. Nesse sentido, né, fica algumas inquietações aqui sobre. Te convido a investigar mais com pesquisas e também reflexões essas ideias que nós temos por aqui. Tem mais algumas que a gente pode também estar aprofundando em aula. E no mais, é isso. Um abraço. Boa aula, boas reflexões, bons estudos.